Shalom, amados. Quando Jesus fala sobre galardão, uma tradução diz recompensa, Mateus capítulo 5, versículo 12, já no Sermão da Montanha, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uma tradução diz: será grande a vossa recompensa. Mas quando Jesus abre a boca para falar sobre os bem-aventuranças, ele começa com o pobre. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que têm necessidade. Pobre é um reconhecimento de carência, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deixa eu dizer algo para você. Quando um cristão não consegue chorar o seu tempo com Deus, da sua caminhada, ele precisa entrar em um lugar de jejum, porque o choro traz renovo, traz consolo, traz vitória, traz convicção de fé. Nós fomos designados por Jesus para chorar. Depois ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quantos homens e mulheres perderam uma bênção por um momento de ira, por um momento de desespero, de descontrole de suas emoções? Os mansos, eles cultivam a mansidão, que diante da adversidade eles vão ter um comportamento. Ser um bem-aventurado é ser bem-sucedido nessa caminhada aqui na terra, porque a caminhada de todos é uma aventura. Apenas tem de Deus uma certeza: será bem-sucedido na sua vida de aventura. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eles vão alcançar, eles vão ser fartos. Jesus prometeu isso. E ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia, lá em Tiago, no capítulo 2, ele diz: a misericórdia, o juízo será sem misericórdia sobre os que não exerceram misericórdia. Mas aqui ele diz: os misericordiosos vão se envolver com a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, eles vão ver a Deus. Esse processo de limpeza de coração, ele é contínuo na nossa vida. Não existe um dia você dizer: eu estou pronto, eu não preciso não. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Como se guarda? Limpando, pedindo perdão, se arrependendo, se aquebrantando. Isso é guardar o coração. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você observou que quando às vezes tem alguém querendo brigar, irado, tem gente que dá um conselho para piorar a situação. Tem gente que dá um conselho para trazer calmaria, tomar um posicionamento e produzir fruto digno de arrependimento. Compreenda isso. Tem uma promessa para você que evita contenda, que evita briga, que evita situação. Para Deus, perder às vezes é ganhar. Muitas pessoas, eles querem sair ganhando em todas as situações. Em todos os debates, eles se enchem de argumentos, né? Eu não gosto de argumento, porque os argumentos são as nossas justificativas e elas são tidas como trapo de imundícia. Os pacificadores serão chamados filhos do Altíssimo. E ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Deles é o reino de Deus. Temos vivendo uma batalha contra o espírito de injustiça muito forte esse tempo. Mas tem um caminho. Bem-sucedido é uma aventura. E ele diz: você sofre por causa das situações de injustiça que vêm diante de ti. Ele diz assim: ó, você é um bem-aventurado. Caminhe em justiça, não retroceda. Deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injurarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Sempre quando alguém serve a Deus, ele quer servir com excelência, ele foi chamado para ser luz, ele decide ser luz. Vai vir pessoas para te afrontar, para zombar, para te intimidar, para fazer com que você retroceda ou murmure. E então Jesus diz assim: exultai-vos e alegrai. Ele trata de galardão, se tem o mesmo sentido de recompensa. Deixa eu dizer para você, recompensa é receber acima do que está estipulado.
vai fazer a diferença quando você chegar lá. Galardão também é receber acima daquilo que você já esperava receber. E quando está colocado para você, nós compreendemos que essa proposta que Jesus te diz, exultai e alegrai-vos, é grande o vosso galardão. Assim perseguiram os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, as verdadeiras, os verdadeiros, eles passaram por situação de dificuldade. E o Senhor os recompensou. E Ele continua recompensando. É algo que vai te surpreender. É algo que vai te honrar lá na frente. Porque nós caminhamos em busca de uma honra. E a verdadeira honra é aquela que ficará toda a eternidade com você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça naquilo que está sendo adversidade para você esses dias. Que o Senhor lhe aquebranta, sustente suas mãos levantadas, que te coloque uma palavra profética nos seus lábios e os seus joelhos se permaneçam sem vacilar, dobrados apenas diante de Deus. Diante de nenhuma circunstância nós não nos dobramos. Nos dobramos diante daquele que é Senhor, daquele que é Rei, daquele que nos chamou, daquele que nos perdoou, daquele que nos sustenta, daquele que nos renova. Que a porção do eterno esteja sobre tua vida. Deus te abençoe.